Bom dia. Essa aula aqui é a aula 25, né? Vamos falar sobre o critério de Nyquist. Eu, na verdade, nas aulas anteriores, as últimas 4 aulas, nós falamos sobre resposta em frequência, comentamos sobre diagrama de Bode e projeto compensador utilizando diagrama de Bode, ou seja, método frequencial. Lá, quando a gente falou sobre diagrama de Bode, eu comentei com vocês sobre como que a gente analisava a estabilidade do sistema utilizando o diagrama de Bode. A gente olhava a margem de ganho e margem de falha do sistema. O problema é que esse método ele funciona bem se o sistema tem uma ordem pequena, mas ele não é uma metodologia muito eficaz se o sistema é um sistema mais complexo, de uma ordem maior. Na verdade, vai ter casos que vai ser muito difícil você identificar a estabilidade dele só utilizando margem de ganho e margem de falha. O método correto para a gente fazer isso é usar o critério de Nyquist. Porque o critério de Nyquist ele é um método mais completo, mais simples visualmente para você observar lá e identificar a margem de ganho e margem de fase. Você vai ver que é fácil aplicar ele para qualquer sistema, inclusive se o sistema for um sistema que tem polos instáveis mais aberto. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Eu quero falar do critério de Nyquist. Para chegar aqui, eu tenho que explicar inicialmente o que é o critério de Couch, que é utilizado para você aplicar entender o critério de Nyquist, né? E assim, entender o critério de Nyquist não é difícil. A ideia é bem tranquila, bem simples. O problema é que normalmente você decora o método, mas não entende como que se chegou nele. Você precisa entender esse teorema. Entender isso aqui, você vai entender isso, depois nós vamos fazer a aplicação do método. Quem inventou foi o Nyquist, o Harold Nyquist aqui, que é o mesmo lá da teoria do teorema da amostragem de Nyquist, também é o mesmo Nyquist. Uma observação que eu vou mostrar depois, que o método de Nyquist, para você plotar o diagrama de Nyquist, é muito fácil você ter um diagrama de Bode. Porque lembra, o diagrama de Bode tem um módulo e a fase. Só você plotar polarmente o módulo pela fase, você tem um diagrama de Nyquist, que é um gráfico polar. Então, para entender ele de novo, o que eu faço o termo de Cauchy primeiro. A ideia começa a seguinte, para chegar lá no teorema de Nyquist. Imagina que eu quero pegar, eu tenho o plano S, o plano S que a gente está acostumado, os nossos polos de zeros aqui do nosso sistema, e eu quero mapear isso por um outro plano complexo que eu chamo de f de S. Então sai de S para f de S. Quem que é o f de S? No nosso caso, o f de S vai ser a equação característica, sabe? É do nosso interesse que seja ela. Por quê? Porque aqui estão os polos de malha fechada. É o que eu quero observar. Então eu vou chegar lá e mostrar para vocês o que eu quero na verdade. Eu quero analisar o semiplano direito e quero ver se existe algum polo no semiplano direito da equação característica, ou seja, esses são os polos de malha fechada. Se tiver algum polo no semiplano direito da equação característica de malha fechada, significa que algum polo de malha fechada no semiplano direito, que significa que o sistema é instável. Então essa é a minha ideia, no final das contas. Eu quero chegar a analisar aqui o semiplano direito e olhar, tem algum polo de malha fechada aqui? A resposta é 0, não, ótimo, é isso que eu quero, o sistema é instável. Para isso que eu estou usando esse método. Para isso eu vou fazer um mapeamento entre o plano S e a equação característica, que eu chamo de f de S, que é 1 mais L de S. Então eu lembro, o L é meu laço aberto, CGH, 1 mais CGH é a equação característica. Beleza, como é que eu faço esse mapeamento aqui? É exatamente isso que o teorema de Cauchy vai me falar. Ele vai me dizer que se eu tiver um contorno nesse plano aqui, ó, complexo S, eu vou ter um correspondente contorno fechado no outro, no plano F. E esse contorno, um exemplo, ó, por exemplo, que é o S, e essa função f de S é igual a S sobre S mais 2. Então, essa é a função que eu estou mapeando. Quando eu mapeio daqui para cá, ela tem esse comportamento. Ó, um outro exemplo, outra função. Esse é o comportamento que eu vou encontrar quando eu mapeio aqui. Agora eu vou um pouco mais especificamente, tá? Vou chamar esse contorno aqui no plano S. Por enquanto eu estou bem genérico, contorno qualquer. Depois a gente vai especificar a região dele, ó. Pode ser qualquer região aqui dentro. Qualquer região.
Se fosse um quadrado aqui, ia ter esse comportamento para essa função aqui. Vou chamar ela de gama S aqui. Essa daqui. E essa aqui pode ser gama F, gama S, L, não sei. O que eu quero observar é o seguinte, olha, que essa região aqui, dentro dela, ó, tiver polos e zeros, no caso aqui, ó, ele circunda um número de zeros, no caso está os zeros aqui, e polos da função f de s. Então, essa função f de s tem um zero em zero e um polo em menos meio, tá vendo? E ela não pode passar pelo polo nem pelo zero, ela tem que circular eles. Eles têm que estar contidos dentro dessa região aqui. E ela é definida como sendo sentido horário, tá vendo? Então, você sempre essa região está sendo circunscrita pelo sentido horário. Então, a região que eu vou ter aqui, que eu chamei de lambda f, ela vai envolver a origem, n igual a z menos p times no sentido direto, que é o seguinte, ele vai ter um número de circunscrições aqui, de encircamentos, não sei como é que faz isso em português, que é proporcional, no sentido horário, proporcional ao número de zeros menos o número de polos que ele tiver aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um zero e um polo, 1 menos 1 vai dar zero, ele não passou pela origem nenhuma vez, porque não tem. Se eu tivesse, como é o próximo caso aqui, ó, um zero só, eu defini que a minha região, meu contorno está aqui, ó. Posso definir qualquer região que passar o contorno, tá? Então eu defini que foi essa região aqui. Tem um zero lá dentro só. O contorno tem que ser no sentido horário, no plano S. O que vai acontecer no plano F? Vai acontecer que eu vou ter um número de círculos no sentido horário, circulando a origem, igual a z menos p, ou seja, o número de zeros, que é 1, menos o número de polos, que é 0. Então vai dar 1 menos 0, 1. Eu vou ter uma vez circulando no sentido horário a origem, do plano F. Essa é a regrinha do teorema de Cauchy. Mais exemplos, para ficar mais claro. Eu tenho outra região. Eu podia escolher qualquer região, tá? Eu escolhi essa região que eu posso escolher, onde eu quero analisar. Então, eu escolhi essa região, eu faço o círculo no sentido horário. Tem 3 zeros e um polo. Então, 3 menos 1 vão dar 2. 2 o quê? 2 círculos no sentido horário. Duas vezes eu circulei a origem no sentido horário. Sentido horário, aqui vai ser no sentido horário quando eu tiver mais zeros que polos. Ok? Esse é o teorema de Cauchy, tá? Que eu estou apresentando aqui. Ó. Agora, ó, tem um polo só, ó, na região do sentido horário de novo, tem um polo aqui. O que vai acontecer de cá? Vai acontecer 0 menos 1, vai dar menos 1. Então, você vai ter menos 1, vai circundar menos uma vezes a origem. Ou seja, vai ser no sentido horário, então vai ser no sentido anti-horário. Então, quando é negativo, você muda o sentido de giro aqui. Agora é o sentido anti-horário. A origem de novo. Então, olha lá, sentido anti-horário. Então, vamos só parar um pouquinho. Para que eu estou fazendo isso? Já deu para perceber uma coisa aqui. Que esse método me fala, olhando o número de vezes que ele circunda a origem e o sentido, ele me fala quantos polos e zeros eu tenho aqui na minha função, no plano S. É isso que eu estou querendo olhar na verdade. Eu vou usar essa propriedade mais à frente para analisar a estabilidade do sistema. Sabendo quantas voltas ele dá em torno da origem, qual é o sentido que dá, eu consigo identificar qual a quantidade de polos e zeros que tem aqui. Pelo menos a diferença entre eles. Mas vamos lá ainda. Agora eu vou definir o seguinte. Lembra que eu falei que esse contorno ele é aleatório? Eu posso colocar ele onde eu quiser? Teorema de Cauchy. O Nyquist falou o seguinte, olha, não, eu quero, para analisar a estabilidade, definir um contorno específico. Ele chamou de contorno de Nyquist. E esse contorno vai ser todo o plano direito do plano S. Todo semiplano direito. Então, por que o semiplano direito? Porque é onde eu quero analisar a estabilidade do sistema. Eu quero saber se tem polos de malha fechada aqui ou não.
Então toda essa região agora é o meu lambda, gama S aqui. Tudo no plano direito. Aí o que ele fez? Ele fez essa região aqui que tem um raio infinito, então ele pega todo o seu plano direito. Half right plane, ok. Ó, qual que é o objetivo, Bruno? Recapitulando, ó. Encontrar todas as raízes da equação característica de malha fechada, todos os polos de malha fechada no sistema, que estão no centro do plano direito, aplicando o teorema de Cauchy. O que eu quero, na verdade? Que não exista nenhum deles, que dá zero. Nenhum polo no centro do plano direito de malha fechada deve existir. Esse é o ideal. O sistema ser estável. Então, esse aqui é um exemplo. Tá? Eu vou aplicar o teorema de Cauchy usando o contorno de Nyquist, né, que é o critério de Nyquist, na verdade. Então, o critério de Nyquist nada mais é que o teorema de Cauchy aplicando o contorno de Nyquist, que é aplicar ele para o centro do plano direito. Vou aplicar a mesma regra, n é igual a z menos p, onde n é o número de voltas que ele vai circular a origem lá no plano F, que é a diferença entre z e p. Só que quem vai ser agora a minha função? Vai ser a equação característica. Aí até fez um cálculo aqui só para mostrar o seguinte: quando você desenvolve essa equação característica, você chega à conclusão que ela 1 mais k, g, c, g, onde esse é o compensador, ele tem numerador e denominador, esse também tem numerador e denominador. Você vai for calculando isso à mão, você vai chegar à conclusão que a equação característica ela tem o mesmo denominador do sistema em malha aberta, do laço aberto, que é o CG aqui. São os mesmos polos, só que os zeros dela que são diferentes. Os zeros, na verdade, da FS são os polos de malha fechada. Vou tentar explicar de novo. Ó. Quando você pega a equação característica, é uma função racional polinomial. Ela tem numerador e denominador. O denominador da sua equação característica é igual ao denominador do produto planta vezes compensador aqui. Ou seja, dos seus polos de malha aberta. É igual. Os polos da função f e da sua planta lá são iguais. Os zeros não são iguais. Os zeros da equação característica desse polinômio são os polos de malha fechada. Lembra que quando a gente faz a análise, a gente faz assim, lá, equação característica, vai estar falado, era igual a 1 mais L de S igual a 0, ou F de S, no caso aí, igual a 0. Por ser igual a 0, a gente pegava o denominador aqui, D mais K. Por ser igual a 0, o denominador não tinha importância. Ficava por 0, você só usava isso aqui. Ó. Então, os zeros, meu ponto é o seguinte, os zeros, ou os polos, as raízes do numerador da equação característica é que são os polos de malha fechada. Que você ignorava o denominador dessa função aqui. Ó. Isso eu nunca comentei ele. Quando você vai lá e tira o mínimo múltiplo comum lá e encontra até T de S lá, função trazendo malha fechada, vai ter polos aqui e zeros. Esses polos aqui vão ser esse aqui, D mais KN. Na verdade tinha um D aqui, ó. Só que aqui em cima também tinha um numerador e tinha um D, só que tinha cortado. Aí ficou só o numerador da malha fechada e o denominador. O numerador, se não me engano, é o mesmo da malha aberta, é N mesmo. Tá, tô querendo chegar nisso por quê? Porque aqui é um ponto que tem muita confusão quando o pessoal vai usar o Mad Nyquist. Se confunde bastante. No Mad Nyquist ele fala assim, ó, N é igual a Z menos P. N é o número de voltas, como eu falei para você, Z é o zero e P é o polo. Aí é que começa a confusão. Por quê? Que zero e que polo? Quando a gente aprende o método a primeira vez e a gente não entende esse procedimento aqui, a gente fica confuso o que é o zero e o que é o polo. Mas eu tenho que deixar bem claro para vocês que os zeros que a gente está usando aqui, os zeros de F, são os polos de malha fechada. E os polos no meu sistema são os polos de malha aberta. Ó, zero, numerador, denominador. Então, zeros e polos.
polos são os polos de malha aberta e os zeros são os polos de malha fechada. Então, quando eu olhar para o diagrama de Nyquist, aqui, ó, quando eu chegar num polo diagrama, tá aqui. Ó, vamos supor que eu estou analisando o diagrama de Nyquist, que é o diagrama de Nyquist do sistema. Então, quem que são os zeros que aparecem no desenho? Os polos de malha fechada. Eles são os zeros para a função f, porque está no numerador dela. Mas para o sistema que eu estou analisando, eles são os polos de malha fechada. Enquanto que o polo que aparecer aqui será o meu polo de malha aberta. Deu para entender? Essa é a grande confusão do diagrama de Nyquist. Toda vez que você vai trabalhar em diagrama de Nyquist, a maioria das pessoas tem dificuldade de entender por causa dessa confusão que é feita aqui. O que é zero, o que é polo de malha fechada. Na prática, eu quero que não existam polos de malha fechada no sistema plano direito. Então, eu não quero que eles estão zeros. No final das contas, eu quero que esse cara seja zero. É isso que eu quero. Ou, não, tem que ser zero, desculpa, tem que ser zero esse cara aqui. Aí você me fala assim, vamos supor que você tem esse mesmo, zero. Zero pode fazer ok, agora tá, então vamos lá. Então, ó, lembra que eu falei até agora, vamos mudar mais uma coisa no critério de Nyquist, tá? Que você olhava quando ele circulava pela origem aqui, ó. Ele circulava por zero, então eu pegava a região qualquer e olhava e circulando na origem. Para fazer com que o critério de Nyquist e o diagrama de Bolt sejam equivalentes, você pegar o diagrama de Bolt e conseguir plotar o diagrama de Nyquist, você tem que fazer uma pequena adaptação nesse método. Porque a equação característica ela era 1 mais L, né? 1 mais K CG aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse 1 daqui. Vai somar menos 1 e vai usar só o L, na verdade. Você não usa a equação característica que é 1 mais L, você usa só o L. Ao fazer isso, porque o diagrama de Bode é traçado em cima da função de transferência de malha aberta, da L de S, e não da 1 mais L. Então, para casar o Bode com o diagrama de Nyquist, a gente vai mudar um pouquinho e agora, em vez de você olhar ele circular por 0, ele vai olhar por menos 1. Quando era 1 mais L, a gente olhava a origem. Como eu não vou usar 1 mais L, eu vou usar só L, agora vai ser menos 1. Vai deslocar essa região por menos 1 aqui agora. Vai circular, então, o menos 1. Deixa eu ver umas observações aqui. É mais conveniente, né, usar essa aqui do que essa pra gente, porque vai, como eu falei, vai ficar... Você consegue pegar o diagrama de Bode e plotar o diagrama de Nyquist diretamente. Ok? Pode ser obtido diretamente o diagrama de Bode e e o diagrama de Nyquist, ele é plotado com uma forma polar do diagrama de Bode. Então essa é a grande razão para mudar esse cara aqui. Aqui é exatamente o que eu falei, só que agora é menos 1. Ó. Então, por exemplo, o sistema de malha fechada só vai ser estável se o número de encircamentos lá, o número de vezes que ele vai circular o menos 1, no sentido horário, foi igual ao número de polos de malha aberta do sistema plano direito. Porque isso é uma coisa que eu ainda vou mostrar lá ainda. Se o seu sistema tem polos de malha aberta no sistema plano direito, o que você tem que fazer com esses polos de malha aberta, sistema plano direito e malha fechada? Levar eles para o sistema plano esquerdo. Você pode ter polos e zeros de malha aberta no sistema plano direito, malha aberta. Você não pode ter malha fechada tem que estar aqui. Então, para cada polo que aparecer, que tiver no sistema plano direito, vai ter que ter um círculo no sentido anti-horário lá no diagrama de Nyquist no menos 1. 1, 2. Então, você olha, em malha aberta no sistema tem 3 polos no sistema plano direito. Aí, no que você olhar o diagrama de Nyquist, tem que ter lá circulando menos 1 3 vezes o sentido horário. Não, anti-horário. Counter anti-horário. 1, 2, 3. Anti-horário. Ok? Ó, se o sistema não tiver nenhum polo estável, então tem que ser 0.
multiplicar 0 vezes o menos 1. E inclusive aquela equação tem que ser exata, tá? N é igual a Z menos P. Tem que ser exato isso aqui. O N tem que dar igual a 0. Igual a 0 para... A Z igual a 0. Esse é o objetivo final, sempre. Z igual a 0. Vamos lá, vamos mostrar um exemplo aqui. Ó, esse daqui é o diagrama de Knight, tá? Um exemplo de diagrama de Knight. Começa é meio difícil visualizar ele mesmo. Como é que ele foi plotado? Eu pego o eixo, ó, o eixo real e o eixo imaginário. Então, eu vou lá, pego meu diagrama de Bolt, pego o módulo dele e a face, né, e faço e ploto polarmente isso aqui, ó. Observe o seguinte, quando esse sistema aqui ele tem um polo na origem e um polo simples, ele é um integrador. A fase dele começa em menos 90 graus, então o ângulo é 0 aqui, aqui é 90 graus, para baixo. Então ó, ele começa aqui, ó, 90 graus. O módulo dele é infinito inicialmente, porque é um integrador. Então ele tem módulo infinito para ômega igual a 0. O ômega igual a 0 está aqui no infinito, amplitude infinita e 90 graus, vem subindo. E aí o ângulo que é 90 graus, quando eu vou aumentando a frequência lá, ele vai diminuir o módulo. A moda é essa distância aqui, ó. Ou essa distância até outro ponto. É um módulo. Ele vai diminuindo quando aumenta a frequência e a inclinação, que era 90 graus, vai passando para 180. Na verdade, aqui, né? Isso. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo está assim, vai fazer isso aqui. Com a frequência tendendo a infinito, o módulo tende a 0 e o ângulo tende a 180 graus. Seria mais ou menos o seguinte, eu tenho um vetor aqui para baixo, ele vai fazendo isso aqui, esse vetor vai fazendo isso. Diminuindo a amplitude e mudando o ângulo. 90 para 180. Menos 90, desculpa, menos 90 para 180 graus. Você poderia ter traçado isso aqui facilmente no diagrama de Bolt, só pegando lá a fase e o módulo.